Boa noite aos irmãos. Nós estamos em um pequeno número, mas eu sei que os anjos estão aqui conosco. Nós iremos, antes de iniciar, fazer uma oração, para que possamos pedir a presença do Senhor aqui, possamos estar em espírito de adoração, de oração. Oremos. Querido e bom Pai, gratidão, Senhor, porque Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcançou, por isso somos alegres e estamos aqui, ó Pai. Seja com a nossa mente, com o nosso coração, sabe as atividades que tivemos, mas acalma a nossa mente, acalma a nossa visão, os nossos sentidos, para que possamos verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Seja com aqueles que estão a caminho também, aqueles que não vieram, mas irão assistir, que possam sentir também a influência do Teu Santo e Bom Espírito. Perdoa as nossas faltas, completa a Tua obra em nós, por Jesus. Amém. Muito bem. Para iniciarmos, nós vamos cantar um louvor. Eu queria que os irmãos me indicassem aí um hino do inário, possamos cantar. 466, é isso? 463? É isso? 463. Ah, esse é bonito, hein? Espero amanhã gloriosa. É isso mesmo, irmão Anatório? Isso. Nossa grande esperança, né? De estarmos no céu. Espero amanhã gloriosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer, eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Eu estou já bem cansado dos embates do viver. Mas quando isso for passado, galardão hei de receber. Eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Eu aguardo fervoroso o retorno do Senhor e prossigo esperançoso ao lar de eterno amor. Eu aguardo
receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu aguardo esperançoso meu Jesus aqui voltar. Eu espero as boas vindas de Jesus na praia de outro mar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir para os irmãos ficarem em pé para nós cantarmos o hino inicial. 169. Vamos ficar de pé? Salve em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer glorioso enche meu coração. Salve em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com ele, toda aflição desfaz. Cristo é minha vida, fonte Ele é de amor, tira de minhas mágoas todo pesar e a dor. E se eu sofrer a prova, fácil será ganhar. E se verter o pranto, logo Ele enxugará. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com ele, toda aflição desfaz. Hei de passar a noite sem mais sentir temor. Leve virá o dia de perenal fulgor. Oh, que prazer supremo ver a Jesus no lar e na mansão de glória com Ele então reinar. Salve em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com ele, toda aflição desfaz. Bem. Amém. Lindo esse hino, né? Agora, na medida do possível, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santo, santo, eterno Deus, que habita nas alturas dos céus, mas nós sabemos que o Senhor também está aqui neste lugar. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu.
Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui livremente para adorá-lo. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o seu Espírito Santo continue aqui conosco, porque foi ele que nos trouxe aqui. Queremos pedir que também esteja com aquelas pessoas que não puderam vir e que elas sintam as bênçãos que nós também estamos sentindo neste momento. Quero fazer um pedido especial ao Senhor, ó Pai. O Senhor sabe que nós somos um corpo e quando nós temos um corpo com dificuldade, nós também sofremos. E quero pedir que o Senhor, neste momento, ó Pai, que o Senhor tome a nega, a Eliana, nos seus braços de amor. O Senhor sabe exatamente o que ela tem, Pai. Neste momento, talvez estejam ainda lá no hospital com ela, esteja também com o Juliano, dando a ele paciência. Peço que o Senhor, ó Deus, esteja com toda a família, com os meninos, né, com a Nicole e com o Nicolas, que o seu Espírito Santo fique neste lar, que os seus anjos os protejam. Pedimos também que esteja com a mensagem que vai ser pregada aqui, que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para receber essa mensagem que vem diretamente do teu trono de graça. Que o seu Espírito Santo use poderosamente a pessoa que vai pregar. Nós pedimos essas bênçãos e já as agradecemos, com a certeza de que o Senhor está aqui e está nos ouvindo. E é em nome do Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, nos encontrarmos aqui na casa de Deus. E todos vocês sejam bem-vindos, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos ajudou, né? Então, o nosso tema de hoje, alguém lembra do tema de hoje? Foi anunciado ontem. Experiência na salvação. Experiência na salvação é o nosso tema de hoje. A gente está na 10ª, né, doutrina. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, né? Então, façamos assim. Pai nosso que está nos céus, Senhor, muito obrigado por mais uma vez ter esse privilégio de abrir a sua palavra. Sou falho, sou pecador, mas quero lhe pedir, Senhor, que através do seu Santo Espírito me use poderosamente para que as palavras que serão expressas aqui venham encontrar um lugar especial, específico em nossos corações. São essas bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu não trouxe a apresentação hoje, mas tenho aqui as minhas anotações aqui. A experiência na salvação, esse tema que a gente vai falar hoje, ele é bem interessante porque eu trouxe aqui 3 aspectos primordiais para apresentar para vocês, né? A gente vai falar de 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto que eu trago aqui é o arrependimento, né? Arrependimento. Conforme a gente cantou ali, até a tia Maria José disse esse hino bem legal, bonito, ele fala exatamente disso. Só vai viver aquilo que a gente cantou quem realmente se arrepender dos seus pecados. Então, almejará um novo céu e uma nova terra ao lado de Cristo. Então, o segundo ponto que a gente vai falar é que é justificação. E depois a gente vai fechar com o terceiro ponto, que é a parte de que junta o resultado do arrependimento e da justificação. Quais são esses resultados, né? Então, o primeiro ponto, o arrependimento, né? Existe um nome específico para isso, né? Que é um arrependimento genuíno, né? O arrependimento genuíno, ele resulta numa radical
mudança de quê? De atitude, né? De hábito, de relação a Deus e ao pecado. Então é uma mudança que a gente faz para poder o quê? Para poder aceitar a Cristo, né? E lá em Provérbios 28, versículos 13, gostaria que você acompanhasse comigo. Ele nos diz assim, eu vou esperar que você consiga abrir aí também. Provérbios 28, versículos 13, diz assim, ó, versículo 13: o que encobre as suas transgressões, ou algumas versões está as suas iniquidades, né? As suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, você percebe aqui que se você se arrepender, se você confessar, você alcançará misericórdia, né? Alcançará misericórdia. E um exemplo vivo disso é Davi, né? Davi teria alcançado, ou seja, teria alcançado a misericórdia se não tivesse confessado suas transgressões? Praticamente não, né? Não alcançaria a misericórdia de Deus. Assim, nós também devemos confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas perante Deus. Para quê? Para que possamos alcançar essa misericórdia, né? Que posteriormente ela nos levará a um processo que é o segundo passo que a gente vai falar mais tarde. Então, existe algo que motiva, né? Que motiva existe algo que te motiva ou me motiva a se arrepender? Eu acredito que sim, né? A gente fechou as janelas por causa do som mesmo, tá? Existe alguma coisa que te motiva, né? Ou me motiva a se arrepender? Eu acredito que sim. Quando o quê? Quando eu e você encontramos a Jesus, Ele faz com que verdadeiramente nós nos arrependamos, né? Quando eu e você encontramos a Jesus, verdadeiramente o nosso coração, ele é quê? Ele é amaciado, ele é moldado, ele é transformado. Isso é que nos faz com que a gente entre em processo de quê? De arrependimento. Por quê? Se o seu coração não encontrar a Jesus, dificilmente ele entrará em processo de arrependimento. Vamos ver agora em João 12, né? Em João 12, lá no versículo 32. Aguenta, obrigado. Tá bom. Vamos ver em João 12, no versículo 32, o que nos diz, né? Vou esperar vocês abrirem, acharem ali. João 12, versículo 32. Diz assim, tomando a leitura aqui: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele é paz. Ele traz a paz. A gente acabou de cantar isso aqui no hino. Ele é paz, ele traz a paz para os seus. Então, ele quem que se levantará? Né? Aqui fala o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Imagina lá o processo, né? Jesus na coroa de espinho sendo crucificado. Imagina lá a coroa de espinho, né? Que simboliza Jesus sendo crucificado. Depois imagina outro cenário. Você imagina Jesus morrendo ali, né? Ele morreu. Depois imagina um outro cenário como se fosse talvez uma pomba branca, uma rosa branca. O que isso te remete? Te remete paz. Então Jesus, ao ressuscitar, como ele fala aqui, né? E quando eu for levantado da terra, todos os atrairei a mim. Então é porque a gente sabe que Jesus atrai pessoas, atrai coisas boas, né? Então, a partir do momento que você é atraído por Jesus, você passa a ter o quê? Você passa a ter paz, né? Por quê? Porque Jesus é a paz. Ele traz a paz aos seus, ele traz a paz a nós. Então, nós passamos a receber essa paz de Jesus Cristo. Ali, agora a gente começa a entrar no processo da justificação. Então, se você tem paz, você está em Jesus, falta um processo agora, falta um passo ainda, né? Você começa a entrar no processo da justificação agora, porque você já aceitou, você já reconheceu a Jesus, né? Então, na justificação, esse processo, né, da justificação, a gente, vou pedir para vocês abrirem agora em Romanos 8, versículos 9. Enquanto vocês abrem aqui Romanos 8, versículo 9, a gente entende que é dali que começamos a entrar no processo de quê? Da justificação e da santificação, né? Então, justificação é o quê? É o método de Cristo. Justificação é o método de Cristo. Somos justificados mediante quê? A nossa fé. Mediante a nossa fé na pessoa maravilhosa de Jesus. Então, lá em Romanos 8, versículo 9, diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vamos parar por aqui. Então ele está dizendo o quê? Vós, porém, não estão na carne. O que é estar na carne? É você estar nos seus próprios desejos. Isso é estar na carne. Você estar na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, fazer tudo segundo as suas próprias vontades. Então ele diz o seguinte aqui mais para frente: mas no Espírito. Então, se nós não estamos na carne, já encontramos a Jesus, né? Já passamos aquele primeiro passo lá, já temos paz, temos liberdade. Então nós não estamos mais aonde? Na carne. Estamos aonde? Exatamente. Estamos em Jesus. Então, que é no Espírito. Estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quer dizer que, se nós não temos o Espírito, Jesus ou Deus nos rejeita. Nós não somos dele também, né? Ontem achei muito interessante e fiquei muito impressionado quando o pastor Rodrigo pregou aqui. E ele falou uma coisa bem interessante: se você não está com Jesus, você está com quem? Está no outro lado. Qual que é o outro lado? Alguém lembra? Satanás. Ele citou, repetiu várias vezes até, né? Tem os dois lados, né? A maldição e a bênção. Você está de um lado ou está do outro. Querendo ou não, se você não escolher a Jesus, você já está automaticamente do outro lado. Então, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, porque estamos em Jesus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, não é de Cristo. Existe uma palavra chamada contraproducente.
Alguém já ouviu falar? Contraproducente. É tudo junto, contraproducente. Que quer dizer aquele que produz resultado contrário. Aquele que produz resultado negativo, danoso, nocivo, consequência oposta à pretendida. Ou seja, esses todos adjetivos ou sinônimos, eles indicam coisas negativas. Então, se você não está nele, esses todos atributos aqui que eu acabei de falar aqui, negativo, danoso, nocivo, consequências opostas à pretendida, né? Ou seja, a correta, estarão atrelados a você. Porque você não está com Cristo. A sua tendência vai ser inclinada ao quê? A fazer todas essas coisas aqui que eu falei, que são contraproducentes. Palavra difícil, né? Contraproducente, que são coisas negativas, que são coisas do inimigo, né? Então, não é possível desenvolvermos o bem por nós mesmos, né? Por natureza própria nossa. O irmão Manuel até acabou de falar aqui quando chegou, né? Eu não sei se ele sabia o que eu tinha escrito, acho que não, com certeza não, né? Ele falou: se eu estou aqui, não é por mim mesmo, é por Deus, né? Até a tia Maria também escutou. Eu estou aqui por Deus, não é por mim mesmo. Por nós mesmos, não estaria aqui nenhuma alma aqui. Hoje, domingo, calorzão, onde você queria ficar? Na cama deitado, com ventilador, não é isso? Vendo alguma coisa, tomando alguma coisa refrescante, mas você está aqui, né? Amém por isso? Por quê? Porque não é por nós mesmos. Por nós mesmos nós não estaríamos aqui, né? Então, dando consequência aqui, não é possível desenvolvermos o bem por nós mesmos. Por natureza, nós somos tudo isso, que é aquilo que eu li lá, né? Somos tudo aquilo que é negativo, né? Aqueles sinônimos que eu li lá anteriormente. Mas sim, podemos, por meio de Cristo Jesus, fazer o quê? Através do seu Santo Espírito, apenas podermos fazer coisas boas. Porque sabemos que Jesus só fazia coisas boas. E uma vez que a gente se entrega a Jesus, a gente tenta ser semelhante ou parecido a Jesus. Voltando lá em Davi, Davi teve sua experiência, né, de salvação através do arrependimento, como vocês sabem. Por quê? Porque ele confessou os seus pecados, né? Confessou pela confissão dos seus pecados. Só assim Deus o pôde perdoar, né? Praticamente, se ele não se abrisse a Deus, né? Não abrisse o seu coração a Deus, ele não seria perdoado, não. Aí, a gente agora vai entrar no terceiro ponto, né? Aqui, resultados do arrependimento e da justificação. Dentro desse ponto, resultado do arrependimento e da justificação, a gente percebe que, se você já alcançou aqueles 2 passos acima, você já tem alguma certeza, né? Você já começa a criar uma certeza. Você já passou no arrependimento. E já passou aonde? Na justificação. Ou seja, você já completou esses 2 passos. Então você começa a ter uma certeza. Certeza de quê? Da salvação, né? Você já não está mais lá fora, né? Você não está mais no caminho dos ímpios. Você está experimentando a salvação, que é o tema de hoje. Você já começa a experimentar a salvação. Então, eu tenho a certeza que todo que está aqui hoje, todos vocês, todos nós já estamos experimentando a salvação. Vocês acreditam nisso? Já estamos experimentando a salvação, porque nós já temos essa certeza da salvação. Já aceitamos a Jesus. E o outro ponto é o quê? Vida nova e vitoriosa.
se você aceitou a Jesus, você já tem experimentado em seu lar uma vida nova, uma vida vitoriosa. Você já não vive mais como vivia antes, né? Provavelmente você tem uma rotina dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você lê a Bíblia, estuda a lição. Tem algumas atividades religiosas que você faz, que antes você talvez não fazia, né? Mas hoje você já atua diferente, já age diferente. E o outro ponto, o dom da vida eterna, né? Então você vai fazendo o quê? Vai almejando, né? E essas bênçãos, esse dom da vida eterna será derramado em ti, e você começa a fazer o quê? Almejar a eternidade. Porque não tem como você se arrepender e passar pelo processo da justificação e não almejar uma vida eterna. Porque se você passar por esses dois processos e ainda almejar o que a gente vive nesse mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque quando você passa nesses dois processos, você já começa a almejar algo além. Algo além. Você vive aqui, mas se perder alguma coisa aqui, para ti, o que importa é lá. É lá em cima, é nos céus. Então, justificação é aquilo... Existe uma diferença entre esses dois pontos que eu gostaria também de frisar aqui, justificação e santificação. Existe uma diferença entre os dois. A justificação é aquilo que Deus faz por nós. Então, tudo que Deus faz por você e por mim, isso é justificação, tá? Isso é justificação. Tem coisas que você nunca vai conseguir fazer por você. Então, a justificação, Deus faz por você. Você não consegue fazer. É Deus que faz por você. E a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Faz em nós. Faz em você. Isso é justificação. Então, à medida em que cresce a nossa fé, ou nele, em Cristo Jesus, ou em Deus, nossa cura e transformação cresce, ou seja, a gente evolui. Imagina aquele irmão que foi batizado semana passada, não era da nossa igreja, foi batizada, e ela vai passar num processo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ela vai fazendo o quê? Vai crescendo espiritualmente, né? Por quê? Porque ela não conhecia as nossas doutrinas. Então, à medida que o tempo passa, ela vai amadurecendo. Mas é triste dizer também que passa anos, entra anos, e às vezes você conversa com uma pessoa do seu meio, né, já religioso, e parece que aquela pessoa espiritualmente não progrediu, né? Ou seja, parece que está intacta, não progrediu. Por quê? Porque existe alguma coisa errada. A gente precisa progredir. Se eu sair daqui e morar em outro país, ficar lá uns 3 anos, 4 anos, depois voltar e conversar com alguém de vocês que está aqui sentado, e eu perceber que, puxa, espiritualmente parece que não houve evolução, alguma coisa está errada. Ou a coisa não está avançando, ou tem algum problema aí. Tá? Então, a pessoa cresce, né? Progride. E Deus nos concede quê? Vitórias. Sobre o quê? Sobre os poderes das trevas. Isso aqui é bem forte, né? Por quê? Quando você acredita nisso, Deus te concede forças, né? Você cresce espiritualmente, né? E você faz o quê? Ele te concede vitórias sobre os poderes das trevas, ou seja, o inimigo já não te toca mais. Por quê? Porque você pertence, você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Porque o seu objetivo não é essa terra, o seu objetivo é lá. Lá em 1 João 5, versículo 12, acompanha comigo agora, diz assim, 1 João 5, versículos 12. 12, exatamente.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tem a vida, você tem a morte, né? Então, trazendo isto no contexto, né, do sermão lá do pastor Rodrigo, mais uma vez, quem não tem o Filho, que Deus tem que ter a maldição. Você tem a maldição. Se você não tem o Filho, você tem o quê? Tem a maldição. Alguém vai preencher esse lugar dentro do seu coração. Se não estiver Deus, vai estar outra pessoa vai ocupar esse lugar, né? Agora vamos ver lá em 2 Coríntios 5:17. Primeira João, não é João, 1 João. 1 João. 2 Coríntios 5, versículo 17. Em 1 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura. Você pertence a Deus. Tudo isso por quê? Porque o sangue de Cristo traz-nos a purificação dos nossos pecados, né? A justificação e a santificação. Por isso passa a ser o quê? Uma nova criatura, né? E tudo isso acontece através de uma mudança interior, né? É uma mudança que vai acontecendo dentro da pessoa, dentro de você, dentro de mim. E essa mudança interior, né? Por conta do segundo advento, né? Que é a segunda vinda de Cristo, né? Seremos quê? Modificados. Seremos modificados. Seremos transformados. Seremos fisicamente transformados e seremos imortal, né? E também seremos que incorruptível, né? Então seremos essa mudança interior, ela fará com que nós seremos transformados, né? Modificados, seremos fisicamente remodelados, né? Seremos imortal e incorruptível. Agora abre lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. O que é que diz aí? Em 1 Coríntios 15, 51 a 54, diz assim: tudo isso que temos aqui nos leva a andar rumo à perfeição. Mas qual é o papel que nós como crentes devemos... Desculpa, acho que minha anotação está errada. 1 Coríntios, já achei aqui. 1 Coríntios 15, 51. Diz assim, ó. 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Seremos transformados. Aí, tudo isso que lemos aqui nos leva a quê? A andar rumo à perfeição, né? Mas qual é o papel que nós como crentes devemos desempenhar em tudo isso, né? Qual que é o papel?
que todos nós, como crentes, devemos desempenhar com tudo isso, né? Essa é uma pergunta que você deve se fazer todo dia, né? Ao acordar, ao dormir, né? É uma pergunta e todos nós deveríamos ter nos feito todos os dias. Se eu aceitei todos esses passos, né? Que a gente viu aqui, arrependimento, justificação, né? Qual é o papel que nós, como crentes, devemos desempenhar em tudo isso? Algumas coisas talvez você já faz, né? Também eu já faço. Oração contínua é um dos passos, dos primeiros pontos aqui, que nós devemos fazer, né? Se você aceitou tudo isso que a gente acabou de falar aqui, praticamente você vai se sustentar através da oração, né? Por quê? Ela é importante para se quê? Para poder viver uma vida santificada, né? Através da oração você consegue viver uma vida santificada. Então, lá em Colossenses, né, Paulo diz assim, né? Acho que é Colossenses 1, versículos 9. Colossenses 1, versículos 9, Paulo diz assim, a 10: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, né? Ou seja, não pode parar de orar, né? Não pode parar de orar. Orar sem cessar. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Paulo aqui está dizendo é que o conhecimento da vontade de Deus, né, não é algo que se adquire de uma só vez. É algo que você vai adquirindo como? Aos poucos. Aquele exemplo que eu falei lá, se alguém se batizou aqui, não conhecia as nossas doutrinas, passa um ano, ela vai amadurecendo, ela vai passando por esses processos e vai ter uma hora que ela vai conhecer toda a nossa doutrina, toda a Bíblia, quase que toda a Bíblia, mas ela não deve parar ainda. Ela tem que continuar a oração, orando, que é o que a gente falou aqui. Tem que persistir. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o conhecimento da vontade de Deus, né, não é algo que se adquire de uma só vez. Ele é sequencial, ele é paulatino. Então, mas que é um processo que vai, né, tornando aquele que está em quê? Em comunhão com Deus, em alguém com sabedoria e discernimento. Por quê? Se você está crescendo espiritualmente, você vai crescendo em sabedoria, em graça e em conhecimento. Então, acredito que todos nós estamos vivendo esse processo, né? Se você já se arrependeu, já se entregou a Jesus, já está sendo justificado, você está vivendo esse processo. Esse processo é que fará com que nós almejemos Cristo voltar nas nuvens dos céus. Eu vou pedir agora para os meninos colocarem o hino 399 para a gente encerrar.
já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz. No meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho pra orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, se onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Praqueiros de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho pra orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde ele estiver,
o seu será ali. Eu gostaria de ler, antes da oração, um trecho aqui. Nem os traços cristãos do caráter, nem um comportamento isento de falhas representam a base pela qual somos aceitos diante de Deus. A justificação, ou seja, a justiça salvadora provém do único homem justo, Cristo Jesus. E nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo. Nada. Podemos apenas que recebê-lo. Que Deus seja louvado e que você já esteja, experimentando essa música que a gente acabou de cantar aqui, Fazer do seu lar um pequeno céu. Porque se lá existe Deus, se Jesus está no seu lar, é porque lá já é um pequeno céu, conforme a gente acabou de cantar. Vamos orar. Amadíssimo Pai, Senhor, muito obrigado pelas palavras que o Senhor colocou para nós. São palavras fortalecedoras que fazem com que a cada dia sintamos mais desejo de nos fortalecer entre irmãos, entre igreja, para almejar a sua volta e ver Jesus voltar. Senhor, aqui está um pequeno número do seu povo, da sua igreja. Mas sabemos também que estamos entrando numa nova semana, uma semana de trabalho, uma semana de lutas, mas também uma semana que terá um feriado onde poderemos descansar. Por isso te pedimos, Senhor, que dê a sabedoria a todos nós, para que façamos as melhores escolhas em nossas vidas, em nossas famílias, para que assim não percamos a salvação em Cristo Jesus, Pai. Se já aceitamos a Jesus, já nos arrependemos, e já estamos vivendo a justificação e a santificação, te pedimos, Senhor, que faça com que não desistamos de Ti, Pai. Fortalece a nossa fé. Fortalece a fé da sua igreja. É o que te pedimos e agradecemos, não por méritos nossos, mas de Cristo Jesus, que já pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Amém.
Amém? E gostaria de ver esse mesmo número de pessoas que aqui está, que eu estou achando lindo, na quarta-feira, tá?